Bom dia, pessoal. Então, estamos iniciando a nossa primeira aula do módulo 7, onde a gente vai ter essa aula com a doutora Dívia. Essa é a penúltima aula com a doutora Dívia, tá? Então aproveitem. Semana que vem nós temos mais uma aula com ela e depois a gente já entra nas formulações, tá? Então daí a gente vai aprender várias formulações dentro do Ayurveda. Então, aproveitem essa aula e a gente pode começar então. We can start, ma'am. Okay. We can start with a small prayer. Vamos Yes. começar com uma pequena prece. Om Sarvamangalamangalye Shive Sarvarthasadiki Sharanye Trayambage Gauri Narayani Namostude. Om Shri Gurubhyo Om Namo Tassa. Namaste, one and all. Namastê a todos. Can share the slides, please. Vamos passar os slides, por favor. Yes. Right. So, my dear friends, we are here in the 9th session. Então, meus caros amigos e amigas, já estamos aqui na 9ª sessão. So, today we are starting with a beautiful plant. Everyone who likes this, that is rose. Hoje vamos começar com uma linda planta e todos gostam dela, a rosa. As we all know, this is a beautiful flower which decorates our garden, and we love that. And moreover, that we have some medicinal uses also. Então, a gente nota que é uma linda planta que decora o nosso jardim, mas além de decorar nosso jardim, ela também tem usos medicinais. You people may be using this as a decoction. You may be using this one as the for some of the gargling of the some food items and all. Exactly, the using of this as a medicine is very rare. We found somewhere. The use of this medicine is very rare, what you said after? Yes. Some of the areas they use it as the food decorations, the food items and all. And exactly usage of this as a medicine, we have to think in a different angle. We have to think somewhere it is less. Oh, ok, thank you. Então, ela está falando o seguinte, que normalmente se usa a decocção da rosa, se usa a rosa na culinária, né, em várias coisas, né, na culinária. Mas quando a gente fala de usos medicinais, a gente tem que pensar de outra forma. How are you using this as a medicine in your side? Vocês usam a rosa como medicamento? Alguém usa? Any type of the medicine as such is preparing with this one? Vocês preparam algum tipo de medicamento com a rosa? Gisele said that she never used it. Mm-hmm. That's what. Ah, ah,
Maria said she uses the tea of white rose. That's what. Some of the patients, people, when I communicate, they say that we use this as for the garnishing the food items. Sometimes in the cakes for preparing, for pudding preparations, chai preparations, and all. I never found it commonly used as a medicine. O que ela está falando é que normalmente as pessoas falam para ela de usos culinários, né? A geleia de rosas, chá de rosas, ou usar as rosas para decorar os alimentos, mas ela raramente ouve pessoas que usam as rosas de forma medicinal. This is a very beautiful medicine. Have you ever tasted the petals? Ah, isso é um lindo medicamento. Alguém já provou as pétalas das rosas? I did. It, for what I remember, was a little bit bitter. Yes, bitter. É. Yes. Then more. Maria also. Yes, Wildman yes. also. Yes. Yes, right. So this is bitter also, and little bit of the taste is like the shire, is astringent. So after tasting the bitter, it becomes more like dry the mouth little bit, and that happens. Ok. Então, o que que ela está falando? Quando a gente come a rosa, ela perguntou se alguém provou, né? Alguns de nós sim. Eu falei para ela, pelo que eu me lembre, tinha um sabor amargo. Ela falou que sim, mas depois de que a gente sente o sabor amargo, vem um adstringente, dá uma sensação de secura na boca. And a little bit sweetish also after when you crush last. Ah, e por último, depois que você mastiga, também dá um pouco de sabor doce. So Tikta Madhura Kashaya Rasa, and it is going to pacify what type of the doshas? Ah, então, Tikta, Madura e Kashayarasas, eles vão pacificar que tipos de doshas? No answers? Sem respostas? Yes, right. Pitta. Pita. So, this, dear friends, it is the Tikta Madhura Kashaya. You have understood that, or you have observed that it is having this taste. And obviously, it is going to pacify the Pitta. Então, caros amigos e amigas, a gente, através da observação, né, dessas propriedades de Tikta, Kashaya e Madura, né, e do sabor que a gente sabe que a rosa vai pacificar o Pita. And once the Pitta is having the affinity towards the Pitta, means it have the affinity towards the Dhadus, Rasa, and Rakta. E por ter afinidade com pita, a gente faz a ligação que tem afinidade com os datos raça e racta. And you can understand that it having a beautiful colors means it have the influence in the Agni and Pitta. Ah, e através das lindas cores, a gente pode ter a compreensão que tem uma influência em Agni e Pita. So this is the drag which mainly the petals are using, the flower petals are using, and high affinity towards the correcting of the Agni Mahabhuta. Ah, então, essa é uma planta que a gente principalmente usa as pétalas, né? E tem uma afinidade grande com o Agni Mahabhuta. And this is as we told that it is having the affinity towards or affinity towards the Agni Mahabhuta. It's surely having the affinity towards the correcting of the Pitta. E como a gente falou, tem uma afinidade certa para o Agni Mahabhuta e uma afinidade a corrigir o Pitta. And as soon as I told you before, it having the affinity towards correcting the Rasa and Rekta. E de corrigir Rasa e Rakta, como eu falei antes. So what it will do? It corrects the dhadus, it corrects the Agni in the Rasa and Rekta level. Ah, e o que ela faz? Ela corrige o Dato e o Agni nos níveis de Rasa e Rakta. And you all know that the Rasa and Rekta having the seat or Adhisthana, seat in the Hridaya. Ah, you know that the Rasa e Rakta have the seed Having in the the... seat in the Hridaya. Aham. Então, como vocês sabem, Rasa e Rakta tem sua semente no Hridaya.
That's why, my dear friends, it's having the very good connection with the heart. E é por isso que tem uma boa conexão com o coração. And that's why we always give rose flower as a sign of the love to share the heart. Ah, e é por isso que a gente sempre dá cachaça de rosas para o coração, né? Para alegrar o coração. We always shows the love and when we share our feelings of the mind, heart, brain, everywhere there is a connection. Then we share a flower of rose flower, which shows that it is connecting the agni of your body to the other person's body. E essa simbologia, né, da rosa, sempre que você ama uma pessoa, você dá as rosas. E essas rosas vão conectar o Agni da pessoa com a pessoa com quem elas estão dando essas rosas e se relacionando. So what my point is, this is having the influence in not only in the Annamaya kosha, like the body level, not only, it having the effect in the mind level also. Ah, então, e por que eu estou falando isso? Porque ela tem um efeito no Ana Maia Coxa, mas ela também tem efeito no Mano Maia Coxa, né? Na mente. Yes, right, exactly. So this is the where this plant becomes a beautiful medicine where it corrects the Agni in the Annamaya kosha and also the Agni in the Manomaya kosha. Então, essa flor é uma medicina que corrige o Agni no Ana Maia Coxa e no Mano Maia Coxa. That's why this is a beautiful flower which is going to activate the energy level in your mind. E é por isso que essa é uma linda flor que vai ativar os níveis de energia na sua mente. That's why when we share a flower of the rose flower, we feel very happy, activated, like that feeling will come to your mind. E é por isso que quando a gente compartilha uma rosa, a gente se sente muito alegre, muito feliz, dá uma coisa boa no coração. Whatever the color the roses are, it is a pink color or white color, accordingly the Agni may be varying. But most probably in the medicines we use this patch is a flower which I mentioned in the picture to the even to the red roses. No problem for that. Ah, então, tem uma diferença de energia, né, de acordo com as cores das rosas. Mas no nível medicinal, não tem, dessa cor que está na foto até vermelha, não tem problema, pode usar qualquer uma. Yes. So my dear friends, now I am coming to the formulations. What all you can prepare with these things? E então, agora vamos falar sobre as formulações. O que que nós podemos preparar com as rosas? You can prepare a beautiful arka. Arka means the distilled water from this one. Yes, you all know the rose water we are using. It is nothing but the distilled water from this one. Ah, então, a gente pode preparar arca, que é a água destilada de rosas, né? Aquela água de rosas que a gente conhece. It is a beautiful cleansing. It is a beautiful plant. What can I say? Like distilled water, which gives a effect of clearing the kapha and activating the glow in your face. Então, essa água destilada, ela tem o efeito de limpar o cafa acumulado e ativar o brilho na face. I usually use the rose water as a sprinkle in the face. I put it in the fridge to get cold when it's really hot, and it's really nice for the face, right? That's what it is going to give a cool effect, but same time it is having the Agni Tattva, which is having it gives a glow. So the Agni is not having a Ushna Tattva in this one. Moreover, that it is having the tej, glow nature of the Agni is taken by this Dharani. Ah, o que que ela falou? Porque eu falei para ela que normalmente eu uso essa água de rosas, né, para fazer um sprayzinho pro rosto. Ela falou que é muito bom e que mesmo que ela tenha uma presença de acne, ela vai trazer um brilho pro rosto, né? Mas não vai afetar de uma forma agressiva o rosto. This is where you will have to think in such a way that not only the Ushna Tattva is there for the Agni, Agni having the Prabha.
Teja, that nature of that Prabha nature of the Agni is taken by this plant, not the Agni Tattva. Ah, então ela falou que a natureza dessa planta não usa o Agni Tattva, ela usa o Prabhava, né? Porque Not Prabhava, it is Prabha. Prabha means the lesser quality of the Agni. Prabha means the Lesser quality of the Agni. Agni having many ah, qualities, right? In that, the it is not taking the Ushna quality, it is taking the lesser quality of the Agni. That tá. Então, glitter, that glow character of the Agni. ok, thank you. Ela falou que Prabha não é Prabhava, Prabha é a qualidade de lustre, né? De ficar lustroso do Agni. Ela não tem o Ushna do Agni, ela tem essa qualidade de lustre, de ficar, né, com com a tez, com um brilho bonito. So one more beautiful preparation of this plant is that there is a gulkand. You know what is gulkand? I think our Lucas ji may be knowing that. It is most available in the northern side. Gulkand. Gulkat, ela Gulkand. falou que Gulkand. Hmm. É, ok, you're gonna write it. Ela falou que a outra. Kulkand. A outra preparação é esse Kulkand, que o Lucas deve conhecer a preparação. Ela perguntou se alguém conhece. Eu não conheço. Alguém de vocês conhece? No, I don't think we are familiar with it, but Lucas Yes, probably yes. is. Yes, I know. But is Lucas ji is here? I think the north side, they will be more using this one. Yes. É, Yes, yes, ma'am. You have the sandal with you now? With me, no. No, No, I don't have right. here now. Yeah, I will show you the pictures. It Yes, please share. é tipo, it's like a jam. Exactly. É tipo uma geleia, pessoal, de rosas. tá. Eu já vi, mas assim, na culinária francesa, geleia de rosas, não essa do Ayurveda. É, na Ayurveda também. This is just like this, the jam of rose petals. Ah. Yes, I was telling him that I know jam of rose petals from French cuisine, Mhm. not from the Ayurveda, but it's similar. Yeah, very much similar. And it's very good Yeah. for the blood purification. It's very good for getting that tejo tattva, that glow nature to the blood. Actually, it is a very detoxification for the clearing the Agni, pitta, balancing the pitta in the rasa and rectal level. Very, very good. Então, é muito boa para fazer um detox, né, do Rasa e do Rakta, do Pitta no Rasa e do Rakta, né? Ela traz esse Tediotátua, que é esse brilho, né, esse lustre. And what I used to observe in that, and moreover, when my teachers used to, when they give this Gulkand, I observed that it is even going to reduce the Ushna Tattva in your body and mainly cures the gastric irritation like problems. Oh, nice. Então, o que que ela viu, né, quando se dá para os pacientes lá essa geleia, que vai reduzir o Ushna-tátua no corpo e ajuda muito com problemas de queimação no estômago, né, de gastrite e de excesso de pita no estômago. Once I was having a friend, she is exactly like our Maria, very, very picked up her character. And she is always having a problem of burning sensation, sweating in the hands, or very little external features. Also, she will get activated with the allergic responses and all. But my one of my guru, he used only this Gulkand. He added this gulkand 1 teaspoon in her daily routine food. She is asked to take a little small spoon of gulkand daily and have a milk above that. And she improved a lot. She used to say this to every friends. Oh, nice. Ela contou a história de uma amiga dela que tinha problema de queimação nas mãos, tinha um problema grande de queimação de pita. E aí o professor dela
recomendou que botasse essa geleia todo dia na alimentação dela, né, nas refeições, e que ela tomasse, que ela ingerisse um pouquinho dessa geleia e tomasse leite depois. E isso melhorou muito a condição dela e ela falava para todo mundo sempre o quanto essa geleia ajudou na saúde dela. I will share you the preparation link. Ela vai, compartilhar com a gente, como se prepara, né? Esse preparo. Just 1 second. Yes. Oh my God, Trent. Right. And I think in YouTube you can see this one and you can prepare. It is a wonderful thing. Ela está dizendo que ela acha que no YouTube tem esse vídeo e a gente pode ver a preparação, que é muito legal. But don't take it too much, okay? Because there is Kashaya, Rasa, Tikta, and all. Even though it is Madura, it is Tikta and Kashaya. So don't take too much. It may aggravate the Vata in your body. So take a little bit in a dose and drink milk along with that. When you are applying it as a jam in the chapati or in the bread also, and you can take, but in a lesser quantity. Don't like it is sweet and tasty. It is very, and don't take too much, okay? Então, ela está avisando para a gente para não consumir demais da geleia. Por quê? Porque apesar de ser madura, também é ticta e cachaça. E o consumo excessivo da geleia vai aumentar o nosso vata. Por exemplo, se você está passando no pão, no chapati, um pouquinho, não tem problema. Mas não começa a comer de colherada igual doce, porque vai aumentar o vata. Okay, right. I hope if you can prepare that one, and it will be interesting. Right. Next, we can move to the next track. Any doubts with this one? Vocês estão com alguma dúvida? Vocês podem tentar seguir essa receita e preparar. Mas alguém tem mais alguma dúvida? Se não tiver, a gente pode passar para a próxima erva. Even if you can use without the sugar also, no problem. When you're preparing the jam, you can use the jaggery or honey according to the your preference. You cannot be not be using always the sugar syrup. You can use the honey along with when you're crushing and all. Because it Honey, everyone, yes, you can use honey also, jaggery ok, also. perfect. Então, ela está falando que não se necessariamente precisa preparar essa geleia com açúcar branco. Vocês podem preparar com mel ou com também açúcar mascavo ou rapadura. Okay, next one is O, Manjishta. pró- o próximo é mandista. This is also a drug which is having the affinity towards the rasa and rakta. Ela também é uma droga que tem afinidade com Rasa e Rakta. It's available in your side, is it? Vocês têm essa planta? Alguém tem familiaridade ou tem no jardim ou conhece essa planta? It is very difficult to see in the common areas. It is maybe seeing in the cold areas, little bit cold and hot shifting areas. Like moisture, it needs a area where moisture is to be more. Ok. Ela falou que é mais comum em lugares que são frios, né? Que são muito frios e depois quentes, né? Que é mais comum nessas áreas. Okay. Are Ah, you? I have the impression I've seen it, but I'm not sure. But it looks like a lot of the weeds that we get here. No Maybe. wild. Yes, yes, yes. Some of the garden plants also having the same pattern. But Yes. see, yes, you can observe that when you can expand the screen and see that the pattern of the leaves. There is a stem and there's a leaf arrangement like this. I used to say to my Ah, students like a pedal fan. yeah. Então, a gente pode ver o padrão das folhas, né? Que tem um galinho. E aí as folhas vão crescendo como nessa ordem que ela falou. E ela falava para os estudantes dela que ela se assemelha a um ventilador de pedal. And you are observing the roots here in the picture? E vocês observam as raízes ali na imagem?
You can just expand it and see. Se vocês podem aumentar, vocês podem dar uma olhada. Right, but the color of the roots here the same? Qual é a cor das raízes que vocês estão vendo? Brown. Brown, maroon. So what tattva it is referring towards? Então a que tátua ela se refere? What similarity you are feeling? Qual é a similaridade que vocês estão sentindo? No answers? Sem What you are respostas? feeling? What you are feeling by observing the roots? O que vocês sentem quando vocês observam essas raízes? Agni is there, Agni? right? And any similarity to your body structures? E alguma similaridade para estruturas do corpo? Veins? Veins. Yes, sir. So it's very similar. One more thing I will show you. If there will be some, you see, there will be some hole. See? There's a little hole in the middle. Yes, exactly. Então, ela See, quer que a gente veja. I cannot place all the pictures. That's fine. Okay. You can see. Are seeing? It's having. Yes, we can. Yes, there's having a small hole inside. Here you can see. Tem um furinho pequeno dentro dela que a gente pode ver. Yes, we could see it perfectly. Yes, Então, exactly. né? É porque ela não conseguiu botar todas as imagens no slide, mas ela mostrou ali pra gente ver que tem um furinho no meio. So there is an outer covering, circular center, and there's a tubular structure inside. It exactly depicts the blood vessels in our body. Então, ela falou, tem uma cobertura por fora, uma estrutura circular no meio e um canal passando por dentro. E é exatamente como as nossas veias. And as you told, it is Agni Tattva, it is red in color. It shows that it's having a very good affinity or very good hold in the rasa and rakta. Então, como a gente falou, tem um Agni Tattva, tem um tom de cor vermelho, né, um marrom avermelhado, e tem uma afinidade muito grande para Rasa e Rakta. And this one is, when you compare the previous rows, what's the difference? This is more towards it's having the Agni Tattva, which is having the Ruksha nature in that. Então, quando a gente compara ele com a rosa, a diferença é que ele tem um Agni Tattva que tem uma natureza Ruksha nele. So what I used to say to my students is that just observe the plant. How the plant is, it is climbing up, having a chakra like pedal-like thing. It means that the Vayu, Agni, Akasha is going more forward, upward in the stem areas. Eu sempre falo para os meus estudantes observarem a planta. Ela vai subindo, né, para o alto, e a gente observa que as folhas crescem como se fosse tipo um chakra, né, uma roda, e que tem Agni, Vayu, Vayu e Akasha. E Akasha. Agni, Vayu e Akasha que estão indo em direção ao alto. So when it comes to the useful part is seeing in the Prithvi, it is seeing in the earth India, and along with that Prithvi, there exists the Agni presence more. E a parte que é usada são as raízes, né, que estão na terra, que tem o elemento Prithvi, mas esse Prithvi tem o Agni tá ali presente. It is taking the quality of Prithvi, having the quality of Prithvi, Guru also, and along with the Guru also, it takes the quality of the Prithvi, Ruksha quality of the Prithvi. Então, pega as qualidades de Prithvi, Guru e Ruksha. So, dear friends, think in such a way that the root is there, it is having a combination of Agni, Prithvi combination,
Então a gente vê que a raiz está lá e ela tem uma combinação de Agni e Prithvi. So what the Agni will do? Agni will be going when you are taking this medicine. Agni will be going through the srodhases and clearing the kapha in that area, and it is going to give. Yes, please. Então, o que que o Agni vai fazer? Ele vai, o Agni presente na planta vai entrar nos escrotas e vai limpar o kapha que está acumulado nesses escrotas. And after removing the kapha, it is going to ignite the Agni very slowly and balancing the kapha tattva in the normal way. E aí, depois de limpar as veias, vai acender o Agni de uma forma bem lenta e limpar esse kapha tátua no caminho todo. So what my point is this: this is used in such a condition to clear the kapha and activating the Agni. Então, ele é usado numa condição que que necessita limpar o kapha e ativar o Agni. So this can be used in the such a condition where your rasa and rakta having the kapha dominant problem and the Agni got diminished. Então, a gente pode usar em condições em que Rasa e Rakta tem o kapha predominante, porém o Agni está diminuído. So your rasa and rakta having the kapha vitiated problems, and Então, you need to clear that kapha. quando o seu Rasa e Rakta tem um problema de viciação e você precisa limpar esse kapha. So this clears the kapha vitiation. It clears that kapha vitiation and started to ignite the Agni in that rasa and rakta. Então, essa planta limpa a viciação de kapha e ele acende o Agni. For example, in the condition where a psoriatic lesion is there, very hard black color lesion is there in the skin. So what happens over there? In that, the rasa is got vitiated with the kapha involvement. Just a question. What's the name of the condition you said? Psoriatic conditions or any skin Ah, diseases where the skin became very hard black color, where the kapha involvement you can see in the rasa and rakta. então, ela está falando de problemas de pele, né? Como psoríase, onde a pele ficou bem dura e escura, né? E aí a gente vê um envolvimento de kapha nesse problema. In those conditions, Manjishta is the drug going to clear that kapha slowly and activating the dhatu, rasa, rakta, dhatu, agni. Então, a mandista, nessas condições, ela vai limpar o kapha e ativar o Rasa Dhatu Agni. So, dear friends, so how it acts as a blood purification? It acts as a blood purification purifier or rakta shodhaka by removing the kapha from the rakta and rasa. Então, como ele age como purificador de sangue, removendo o kapha, esse que está viciado, de Rasa Irakta. Yes, that's why it is can be you can say that it is the kapha pitta shamana. So removing the kapha and activating the pitta. E é por isso que a gente fala que é Kapha Pitta Shamana, porque remove o kapha e ativa o Pitta. So that's why whenever you can see the uses, it is used in the hyperpigmentation. It is uses in the case where the prameha leaded into the problem related to the skin. So everywhere you can observe a kapha involvement, and after the kapha involvement, any changes is happening to the skin or in the blood, then you can use the Vajishta. Então, quando a gente usa, né, quando a gente vê problemas que tem um kapha, problemas de pele que tem kapha envolvido, por exemplo, melasma, né, quando dá aquele escurecimento da pele, é, qual foi a outra coisa que ela falou? O melasma, para pramerra, né, quando tem um envolvimento de kapha e a gente precisa
ativar esse Agni. So after the the patients who having the prameha, they may have the problems related like a blackishness in their legs. Sometimes they feel like boils coming in, like what you can say, like skin eruptions coming in their body. So all those conditions where you observe that the kapha having the creating the problem to the agni, you can use this Manjishra. Ela mencionou condições onde o Kapha cria problemas no Agni. Ela falou de prameha, que é o diabetes, e que isso causa uma coloração escura, às vezes, nas pernas, né? E que às vezes as pessoas também têm erupções cutâneas por causa disso. Então, essa planta é usada nesses casos. And what we observed is that even in the cases where the rheumatoid conditions, uric acid accumulations, like that conditions where the recta is loading with the kapha components, in those conditions also Manjishta works a lot. Ah, então, Mandista Work funciona muito bem nas condições. Could you just repeat? It was just a lot. This Sorry. Manjishta can be used in the conditions where the blood is loaded with the problems like rheumatic factors, the uric acid accumulation, all those conditions where the recta is more having the problem related to the kapha. Those conditions, Manjishta works a lot. Os problemas onde o sangue, condições de artrite reumatoide, The uric acid so- accumulation, the rheumatic yes. factors. Então, fatores reumatoides, acumulação de ácido úrico, né? Todas essas condições, a mandista é muito boa. Thank you. You can use it as a decoction form. A gente pode usar em forma de decocção. And when it comes to the skin conditions like acne, hyperpigmentations and all, you can make it powder and you can mix it with the milk, or you can mix it with the oil, you can prepare the oil preparations. It's a very good for glowing, getting the kapha removal and getting the acne in your face. Ela mencionou, no caso, por exemplo, de acne, né, de descoloração na pele, né, quando fica com manchas na pele, que pode-se misturar o pó de mandista com leite ou fazer um óleo medicado e passar, que é muito bom para remover esse cafa da pele. And I even observed that in some of the patients after the chicken pox, measles, and all, they had the black skin, dots all over the face, body, and all. This Manjishta is going to remove that black hyperpigmentation colors and all, and correct it with the correcting the acne and get the normal texture of the skin back. Ela falou que também, assim, manchas de catapora, por exemplo, né, que deixa aquelas manchinhas pretas, o mandista também vai ajudar a remover essas manchas e ativar o acne novamente na pele para que o lustre volte. Some of the ladies will have the problem of the eye down, the eye blackish because of the continuous uses of the gadgets or the computer, all those things. They're having the swelling and blackishness in the eyes areas. And those conditions also the Mandishta works a lot. Ela falou que muitas pessoas, por causa do excesso de telas, têm olheiras e inchaço, né, bolsas embaixo dos olhos, e o mandista é muito bom para isso também. In those conditions, you can use it with as a powder labor, mix it with the milk. Why I say it's always milk? Because this is having a little bit of a ruksha nature. So better to mix it with the snigdha things like oil, ghee, or the milk. So those things will not cause that much dryness in you. It will not aggravate the vata in your body. Então, ela falou que nesses casos, né, de olheira, de tudo, você pode misturar o pó com leite. E ela falou, por que que eu falo de misturar o pó com leite? Porque tem uma qualidade ruksha. Então, para não aumentar o vata, a gente bota leite ou faz um óleo medicado. Okay.
So you can prepare simple, very simple preparation. You can may prepare a decoction of this manjishta, and that decoction can be added with the thaila and prepare normal any thaila, coconut oil or gingerly oil. Just prepare a thaila out of that. Only ingredient manjishta is enough to give all the very good acne controlling, hyperpigmentation, color changes. All those things is wonderful preparation. Very simple to prepare also. E como a gente prepara? A gente pode fazer uma decocção da planta e aí, a partir dessa decocção, fazer um óleo medicado. E esse óleo medicado é excelente para acne, para hiperpigmentação, para todas essas condições que a gente falou. And one more interesting fact I will share you. This is, as you know, I show you that sort of hole inside that stem, root part. Is it? And you observed? Ah, então, uma coisa que eu mostrei para vocês, né, que tem esse furinho dentro dela, né? Vocês observaram isso? And that hole is make that through that hole you can insert small thread or you can insert the but you can say like to prepare the chain and ornaments. That some of the people are using this hole as a area where you can insert the thread and all those things, and they are wearing it as a ornament, as earrings, banglets, and necklace, and it's also giving the same effect like it is going to give that purification of the blood in that aura. Oh, nice. Like a mala, for an example, to Yes, make a mala yes. with it. Ok. Então, o que que ela falou, né? Aquele furinho que ela mostrou pra gente, as pessoas fazem biju, né? Fazem bijuteria, fazem colares, fazem tipo diapamala, pulseiras, brincos e botam no corpo, porque também tem esse efeito de limpeza, de purificação do corpo, usar essas joias, né? Feitas com essa madeirinha, com a raiz, né? As this is having a natural hole, it is very interestingly you can insert it. Once I had observed this in the airport, Bangalore airport. I was walking through this Bangalore airport and in a handicraft, like it's, the making areas, like some of the handicrafts, antique pieces will be keeping, right? In that airport, one shop, I observed that they kept this manjishta. They use that English word red cedar wood, that rubia portfolio, that uh, earrings, that bracelets, and the mala, japamala. And it is very interesting. It's just like a very stem having a thread, and they put it as wonderful thing. It's Yes. very interesting to you. Can I used to say to my students to prepare that, but Nice. O que que ela falou? Que uma vez ela saiu de um aeroporto, né? Estava passando no aeroporto e na loja de artesanato eles estavam vendendo, né? Japamalas, pulseiras, brincos, todos eles de mandista, né? E ela achou muito legal. yes, I think even you can also prepare, right? Try to get this right, and you can prepare. I For think sure. If yes. we have access to the roots, for sure, if I find these roots, I will do it. Ela falou que a gente pode preparar, né, esses colares, os japamalas. Eu falei, com certeza, se eu tiver acesso à raiz, eu vou fazer. E vocês também, imagino, né? Right. Okay. Any questions more? Mais alguma pergunta, alguma dúvida sobre essa planta? Can I move to the next one? Ah, a gente pode passar para a próxima planta? I noticed that just Wildman said that in the chat when you asked what it looked like. He said it Mhm. looked like tendons. Tendons, more than the tendons, it is just like a tubular structures. Tendons happens Yes, like a muscular things, right? It is more like yeah. not fibrous, that much fibrous. It is more towards just like a tubular structure. Okay, I yes. prefer to use it as like a capillarized. Okay. I'll just explain to him because he put it there. Eu falei, Wildman, que você tinha mencionado que parece tendões, né? E ela falou que não, que tem mais a ver com a veia por causa desse furinho no meio, né? E que o tendão não é muito assim, tá? Só pra gente esclarecer. Right. Can move to the next one? Bilva? It's already there. Yes, right. Okay. Right. So this is again a very interesting plant.
I think my pictures, you can just expand you know this float, right? It's available in your side also. I only know the sweet, but I'm gonna ask them. Esse é o marmelo, né? A Egli Marmelos. E aí ela pediu para a gente expandir essa imagem, se vocês conhecem essa planta. E aí eu mencionei para ela que eu conheço marmelada, mas eu nunca vi um pé de marmelo. Mas todo mundo conhece né, aquela coisa antiga de apanhar com a vara de marmelo, né, gente? Eu não sei se alguém conhece o marmelo aí. I'm just telling them that I mentioned to you that I know the sweets, and also it's an old tale here that in the old times the grandmas and the mothers used to beat the children with the branches. So it was all the kids were afraid of the marmelo branches. So, but I never saw one actually. Because it's Maria, have the thorns, right? How they use it for the beating? It's having the I'm not sure. It's just a very famous old saying, that you're gonna beat the kids with the marmelo sticks. So I don't know if they take out the thorns. It's just a nice stick. I'm not sure. But Maria mentioned that she knows only the fruit. She's seen the fruit, but not the tree. You Gisele use the said that fruits very much, right? yeah, like a sweet. They make like a Hmm. sweet. It's like hard, and Yes, you cut the slices. and you will eat as it's the ripened one. Yes. Yeah, I think it's the ripened fruit that you make Mm. mix with sugar, make a sweet, and then you slice it. It gets a little bit, it's not soft, it gets hard, so you can Hard. slice it. Yes. Então, eu tô And you explicando will para ela que a gente conhece a marmelada, né? Que é diferente. A maioria das pessoas conhece marmelada. and you will mix it with the water and prepare some decoctions when it's like a syrup-like formations or just eat it like that. Just eat it like that. But I'm gonna ask them. Mm. Pessoal, ela tá perguntando como que a gente consome, né? Eu falei que a Maria tinha falado que conhece a fruta, eu falei que a maioria das pessoas conhece a marmelada, e aí eu expliquei para ela que é um doce que não é um doce mole, né? É um doce que você corta a fatia. Ela perguntou se a gente derrete esse doce com água e faz tipo um syrup, ou se a gente come o doce na fatia. Eu falei que a gente só pega a fatia igual goiabada, né? Pega a fatia e come. É o que a gente conhece. Alguém conhece alguma forma diferente de consumir? No, they will not use Não. like that. So dear, Não. yes, here in India, this plant is very much related to Shiva. You may be knowing this one. Na Índia, essa planta é relacionada a Shiva. Not only Shiva, you can just expand that picture downward. We can say that this leaf is having the foliage, like Ah, one this one bigger leaf and two. There's like the two eyes and one eye of Shiva. uhum. Então, ela falou que se a gente olhar, se a gente expandir a imagem ali embaixo, tem a imagem da folha, né? Que são como os dois olhos e o terceiro olho de Shiva. And very more interesting thing is that it is not only related to the Shiva concept, it is even says that the three leaves is showing towards the three uh, gods like Shiva, Brahma, Vishnu, and Shiva. That is Srishti, Sthiti, and Samhara. Da Trimurti. Yes, exactly. Então, ele falou que mais do que Shiva, as folhas estão associadas à trilogia, né? Que é Shiva, Brahmas, Shiva e Vishnu. And this means that this plant is having all the effect of involvement in Srishti, Sthiti, and Samhara. That it's a very balancing thing. Could you repeat? It has involvement This in yes, this having the involvement in all the activities like Srishti, Sthiti, and Samhara. like Srishti, Sthiti, and Samhara. That is just like the act. Srishti means the originating or the where you can say like or the creation level. It's having that is the role of Brahma, and it's having the influence in the sthiti that is balancing the nature. It is related to the Vishnu, and when it becomes decayed, it should be removed. Means it is also having the effect of this Shiva that is Samhara.
Okay, like the creation, the maintenance, and Yes, okay, distractions. okay, yes. Drishti, E Sthiti, aí, and Samhara. ok. Então ela falou desse poder, né, que como é associado aos três deuses, esses deuses têm a simbologia da criação, da manutenção e da destruição. Então ela também é ligada a isso. Yes, that's wonderful plan, having all the involvement in all the universal energies. É uma planta linda que tem envolvimento em todas as energias universais. And you know that we have again the three things in our body that is Vata, Pitta, Kapha. E, novamente, a gente tem essas três coisas no nosso corpo que são Vata, Pitta e Kapha. And even having the influence in Vata, Pitta, Kapha, because this is having the involvement in Srishti, Sthiti, Samhara, again it's related with the Vata, Pitta, Kapha. Ah, então, elas têm o envolvimento com Vata, Pitta, Kapha, porque tem um envolvimento com essa questão da criação, da manutenção e da destruição, que é relacionada a Vata, Pitta e Kapha. And this advantage, this is even though we say that it balances the doshas like Vata, Kapha, and even influence in the Pitta also. This is involvement in the all the three doshas. Ela tem a capacidade de equilibrar Vata e Kapha, tem um envolvimento também com Pitta, então ela tem envolvimento com todos os três doshas. And the roots are used as the Dashamula, one of the Dashamula. E as raízes são parte daquele composto de Dashamula, né, das 10 raízes. Leaves are very much used in the conditions like Prameha or wherever you want a blood purification, you can use the leaves. As folhas podem ser usadas em qualquer lugar que a gente precise limpar, purificar o sangue, né, em condições como Prameha. That's why in the Shiva temples and all, they used to give the tirtha or the liquid that after puja with these leaves. And that taking of that thing which is going to purify the blood and removes the kapha in the blood and activating the energy in your body. But they give the liquid you mentioned. Yes, that leaf is putting in the like tirtha. After the puja and all, we'll take the water. After that puja, that tirtha means the sacred water which comes after the puja. That water of the Shiva temple involves this effect, affinity or this quantity or quality of these leaves of the bilva. You put the bilva in that water, the Yes, tirtha, and and do then put after the puja, the people this. consume that water. Yes. Ok, Just ok. like Então, Tulsi, in the same way you can use this one in the Shiva ok. temples. Nos templos de Shiva, eles pegam a folha, né, de bilva e eles adicionam na água durante o puja, né, tirtha. E depois, no final do puja, todo mundo vai beber um pouco dessa água. Right. So that's what I'm telling. This leaf, when you daily consume it in the morning, so what happens? The kapha nature of your body will get reduced and you will become very strong, just like Shiva. Ah, então, quando você consome a folha de bilva todas as manhãs, vai reduzir o kapha no seu corpo e você vai ficar forte como Shiva. And when comes to the fruit, The fruit, yeah, yes, when it comes to the fruit, e quando a gente fala da fruta, the ripe fruit also, unripe fruit also is used. tem uma diferença, né? Mas a fruta madura e a fruta verde são usadas. And the interesting thing is that when it is unripe, it is kashaya rasa pradhana. E aí, quando a fruta está verde, ela é Kashaya Rasa Pradana. And you can use it as a salad, and this is very good for the constipation. Used like a salad. Yes, you can just use it as like a salad. You can prepare a small cuisine, like what you can say, like a you can roast it and you can have a little bit, and that's going to cure the diarrhea, dysentery, like problems, and it causes the constipation.
It causes the constipation. Ok. Então, essa fruta verde, ela falou que a gente pode comer em forma de salada. Ela falou que você dá uma fritadinha nela, e você pode comer para ajudar com diarreia, porque ela causa constipação. Ela vai prender o intestino nos casos de diarreia. It mainly is not like a constipation. It cannot be used like as a disease thing. It can be used for the constriction, sangraha, but we can say like it controls the water movement and cures the dysentery and diarrhea like conditions. Então, a gente pode dizer, ela não causa uma constipação, ela vai controlar o movimento da água e ela vai ajudar, nos casos de diarreia e disenteria. And it's very light to digest. So when your patient having any problem related to the diarrhea or dysentery like conditions also, the unripened fruit. So I am focusing on the unripened fruit can be given to that patient, and that will help to cure that conditions like the water movement from your body like dysentery and diarrhea. It will constrict and slowly the digestion will be activated. Então, a fruta verde, normalmente você pode dizer para o seu paciente, quando ele tiver algum problema de diarreia, de intestino solto, consumir frutas verdes, porque elas vão ajudar a controlar esse excesso de água que está saindo do corpo. But when comes to the ripened fruit, as you all know that you use it as a fruit, right? Normally. So when comes to the ripened fruit, it is used as like as a laxative. See, dear friends, so unripened fruit is causing the constriction, but the ripened fruit is removing the constipation. Então, aí a diferença é que a fruta madura vai remover a constipação, ela vai ajudar a soltar o intestino. E a fruta verde vai causar uma constrição, vai, vai ajudar a reter o excesso de fluidez da água. Yes, that's why this is a very interesting drag during the Shiva pujas and all. What we used to do is that we will take that pulp of this fruit, mix it with jaggery. You can mix some of the spices like coriander and then cardamom, whatever the spices which makes the smell to that one. We'll add to this one. We can add little grated coconut uh, things also, coconut, grated coconut also. And we'll drink it in a little quantity, like half glass, 1 glass, and all. And that gives in the laxative movement and clear the doshas from your body. Okay, but you said you put the spices, but actually you put it's the But we will fruit not you. boil. We will not boil. We'll just take the fruit pulp. We will mix it with the water and jaggery again. We will put it in that. We'll add all the spices just pound and sprinkle in that one. Just mix it. We will not boil it exactly. Okay, and it's the pulp of the ripe fruit. Yeah, pulp of the ripe fruits, very much. Ripe fruit. Ok, ela tá dando uma receita que você pega a polpa da fruta que tá madura, bota numa panela e aí você vai misturar com um pouco de água. Você pode botar açúcar mascavo, você pode botar temperos. What spices you mentioned? Cumin? Area and ela, cardamom, or you can use that clove, whatever. The spices, you can just like a sprinkling to give the smell to that. Ok, então ela falou que os temperos você pode usar tipo cardamomo, cravo, só para você joga por cima só para dar um cheirinho nisso. E aí você não vai ferver, você só mistura isso tudo e aí vai tomar tipo uns copinhos, uns shots, né? Uns pequenos copinhos. It's good to clear all the. It's very good to clear the doshas of the kapha doshas, whatever there in the body. So what we used to do is during the Shiva puja, like Shiva Ratri and all those times, we will take the fasting, and when we drink this liquid as a water, it clears the kapha dosha in your body and removes it through the laxative thing. Ok, thank you. Então, o que que ela está falando, né? Que tipo no Shivaratri, né? Nos pujas para Shiva, eles ficam em jejum. E aí, quando eles saem do jejum, eles tomam esse copinho, porque vai limpar o corpo, vai tirar o kapha dosha do corpo e vai purificar o corpo.
It's very simple to prepare because as you people are using this as a fruit, what you can do is just take the pulp, mix it with a little more water, not like a small, little bit water. If you are taking a 2 or 3 teaspoon of this pulp, you can add it with a big 4 or 5 glass of water, just like preparing the juice. You can just crush it and mix it with a very nicely crush it. Little bit add the jaggery, just add jaggery and a little bit spices over that, grated coconut over that, and mix it very thoroughly. Save it, and you can keep on drinking that. Ah, então, ela falou como se prepara. Você pode pegar, né? Você pega a polpa da fruta madura, umas 4 colheres, né? Ela falou assim como você faz um suco, uns 4 ou 5 copos d'água. Você vai bater isso, né? Você me vai misturar, vai bater isso. E aí você vai adicionar os temperos que ela falou, cardamomo, cravo, coisas aromáticas que você queira adicionar. E cardamomo, cravo. Grating, coconut gratings again. Isso, tem que e coco ralado. E aí você mistura isso tudo, você vai peneirar e tomar só o suco. You sieve it and Yeah, then you better to save drink it because all the spices maybe. So what I used to do, means we used to do is that we'll take the pulp, mix it with the water, then we will sieve it. Then all the other things will go. And after that, we will all the spices, all those things, and we will just drink like that. with the spices. Yeah, just like mixing that pulp in the water, we'll makes like a juice of that. After that, we will Uhum. sieve it, and all the other like some seeds and all those things will go. And that water will be mixed with jaggery and spices, coconut gratings and all. And again, we will stir it very nicely. And it's a very cooling, very interesting, very tasty drink. Once you have to try it. Ah, então, ela falou que tem outra forma de fazer é que você pega a polpa, né, mistura com a água e aí você coa. Depois você adiciona os temperos e o coco ralado e aí vai bebendo, né, você vai bebendo esses shotzinhos e é muito gostoso, é muito refrescante. I think North India, like our Lucas, you would have experienced this drink because it's very common in the Shivaratri time in the northern side to have this drink in all the Shiva temples. They will provide us as drinking water when you go for the Shiva temples during the Shivaratri. Ah, ela falou que é muito comum nos templos de Shiva, durante o Shivaratri, eles oferecerem essa bebida. E lá, então, é muito comum. Yes, Mas você diz questions? que yes, Karuna is making a question. Karuna, você falou com qualquer fruta, você diz com a fruta verde ou com a fruta madura, Karuna? Ela estava falando essa receita de tomar é com a fruta madura, tá? Sim, mas com qualquer fruta ou só com essa fruta aí que eu esqueci o nome? A bilva é o marmelo. Não, é com essa fruta. Ela está dando essa receita com essa fruta. Porque Ah, com essa fruta. porque Tá. essa planta ela é sagrada para Shiva. Por isso que ela está falando que eles usam no templo de Shiva. Ok, Maria, desculpe que eu estou um pouco Não, distraída. imagina. Não, tranquilo, imagina. Hmm? Obrigada. Nada. Okay. Okay, thank you. She just was asking if it could be any other fruit or just this fruit, and I was explaining that what the recipe you gave is with this fruit, not other fruits. That's right. Right. Okay, can I move forward this one? Alguém tem mais alguma dúvida? A gente pode passar para a próxima planta? Yes. I think it's very much available in your side, this plant. Yes, this one Yes. is common. Yeah, and Ela, I know, yes, and I know from the previous batches that you use abundantly in many cases. I am very interested to waiting for your answers more. And then I will então, say ela, some. I'll tell them. Ela sabe que essa planta é muito comum aqui no Brasil e ela tá com muita curiosidade de saber como vocês usam essa planta aqui, porque ela sabe que é muito usada e que é muito comum. Então, alguém tem alguma história de uso da arruda que possa compartilhar? Alguém usa para medicina, para alguma coisa? Eu vou falar para ela da história do molhado, que é uma coisa muito comum aqui, tá? One use that is very common here
is to take the evil eye. So you sprinkle Exactly. it, you make a bath with it, you take a bath to cleanse the body. Yes, right, That's what exactly. Wildman said, that you mix the Sudapa with coarse salt Hmm. Cortisol. with coarse salt. You mix that with coarse salt and you take a bath to take the bad energies away. Okay, okay, right, very good. Cortisol here means rock salt. So, Yeah, it's like from the ocean. Not rock salt will be from white color salt. yeah, yeah, what color salt from the ocean. Exactly. It's more Okay, right. common here. We were not using the salt, but we use this for the as a but any other things, any other things add. Mais algum outro tipo de uso, pessoal? Maria, você falou que usou a folha como infusão. É a folha do marmelo ou a folha. Ah, não, foi antes, foi antes. Então foi a folha do marmelo, tá? Então só essas de espantar energia ruim e banho com sal grosso, né? Ninguém tem nenhum uso de tomar chá, nem nada disso, né? Ah, meladinho, um tipo de bebida alcoólica. Ah, Gildette is saying that they make an alcohol drink with it. They infuse alcohol to make a drink with it. Mhm. Right. So when it comes to the Ayurvedic part, I will explain this. So this is the drug again having a high influence in the Annamaya Kosha and Manomaya Kosha, as you people discussed. Ah, então, essa é uma droga que também tem uma influência enorme no Ana Maya Coxa e no Mano Maya Coxa. And you know that this plant, how fragile it is. And when you observe the leaf pattern, it is very interestingly going and splitting, 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 just like the all the nervous system of our body. Ah, então, se a gente observar a planta como ela cresce, ela vai se dividindo, né? Ela tem muitas divisões, ela vai subindo e se dividindo. E isso tem uma similaridade muito grande com o sistema nervoso do nosso corpo. That's why this is having the affinity in the all over the body because this is the it is very similar or we're having the actions in the nerves of the body. Ah, então, e ela pode ir em todo o nosso corpo e ela tem uma ação em todo o sistema nervoso do corpo. So when you say about the nervous system, the same way when you compare that with the Ayurvedic concept, this is having a very good influence in the Vada. Então, quando a gente pensa em sistema nervoso, né, e a gente pensa no Ayurveda, a gente vê que tem uma associação muito grande com Vata. That's why when you even think about the Vada, Vada is having the even influence in your aura also. E é por isso que quando a gente pensa em Vata, Vata também tem influência na nossa aura. Because when you think about the three doshas, this is Vada is the thing which is having the Chala guna and creating a vibration even extending to your aura. Então, quando a gente pensa nos doshas, Vata tem Chalaguna, então ele vibra até chegar na nossa aura. So when you think about the evil eye, what happens? That evil eye is having a very sharp, very heavy negative thoughts, which is very heavy, which is going to influence the Chalaguna of the Vada in your aura. Ah, então, quando a gente pensa no mal olhado, ele é muito pesado, ele é penetrante, ele, né, tem aquele peso que vai penetrar no Chalaguna da nossa aura. So what's going to do it the medicine when you keep in your aura, when you keep in your manomaya kosha, when even itself is going to balance that rhythm of the vata in your body. Então, quando a gente pensa nessa droga, quando a gente mantém ela no nosso Manomaya Coxa, ela vai equilibrar a energia de Vata no nosso corpo.
So when you are feeling any disturbances, because of the agitation, because of the influence of the other doshas into the in your body, then that means the vata is getting disturbed. That time you need something to balance the vata. This is going to be one of the best medicine. Então, quando a gente sente, né, que a gente está inquieto e que o nosso vata tá incomodado, está desequilibrado, essa é uma das melhores drogas. For example, one of the traditional practitioner, he used this drug, this medicine, for the person. He was getting more of anger. He is not able to control the irritations, disturbances, and all. He just, in order to pacify that moment, he just flicked a leaf and he put here in the bindi and here in the areas and behind the ears. Then he slowly relaxed, not even internally. Então, ela falou de um médico tradicional que ela conhece, que teve um paciente que estava com problema de raiva, né? Ele estava muito agitado, muito raivoso, com muita agressividade, e esse médico que ela falou pegou uma folhinha, né, de arruda, botou aqui entre os olhos, botou em cima da cabeça, atrás das orelhas, né, bem ali atrás onde fica o brinco, e ele se acalmou na hora e ele não precisou nem tomar internamente a arruda. This is the plant having such a influence in the Vada, even without taking inside. It doesn't need a Agni involvement. It just need a presence in that aura, presence in air by itself is going to regulate the Vada. Such a powerful Vada controller. Essa planta é tão poderosa, ela é um controlador de vata tão poderoso que só a presença dela na nossa aura já controla o vata. So when you are not getting the sleep, you are disturbed in the night, just take a leaf of this one and keep it inside your pillow. And that may give you a relaxing activity of the vada in your body. Então, quando vocês estiverem inquietos com insônia à noite, vocês podem pegar uma folhinha de arruda e botar dentro do travesseiro, e isso vai ajudar a acalmar o vata e vocês vão conseguir dormir. And some of your friends told like that it is used with the alcohol preparation. It may be again related to the relaxation part of the vada. Então, como uma colega falou que é usado como uma bebida alcoólica, isso também é usado como uma forma de relaxamento do vata. But very careful that when you are making it as an alcohol, it is going to activate the pitta also, and it is going to remove the kapha. So we very less dose. Então, mas tenham cuidado que quando ela é misturada com álcool, ela vai reduzir o kapha e também vai ativar o pitta. Então, tem que usar quantidades muito pequenas. Why I am telling about this one? Because in this medicine, when you keep outside itself is going to regulate the vata. So when you are giving inside, it is going to influence in such a level. So it is very less doses enough when you are internally using. Então, por que eu estou falando? Porque essa planta é tão potente que quando a gente usa externamente, ela já controla o vata. Imagina quando se usa internamente, né? Ela é muito, muito forte. Então, usem doses muito pequenas. Are you thinking that as like we have an aura, the plants also having some aura? Uhum, vocês estão pensando, ela falou o seguinte: a gente tem uma aura, as plantas têm uma aura também, não tem? Yes. Yes, the same thing. This is the plant having its own high aura around that. So that's why whenever we go inside to that aura and we disturb that aura, this plant will die by itself. Então, o que que ela falou? Como a gente tem uma aura, a planta também tem uma aura, e ela tem uma aura potente, mas quando a gente entra na aura da planta e a gente vai causar um distúrbio na aura da planta, ela vai morrer.
Aí eu vou falar para ela que aqui no Brasil a gente tem esse ditado, né? Que a gente bota a arruda quando ela morre é porque ela pegou uma olhada. We have, I'm telling them, it's very common here. We plant this plant on the entrance of the house. And when she die, we say she got the bad energy of someone who came. So it's Same the thing. same thing. Yes. Yes, right. And one more interesting thing I observed. I told this one is very good, and one of the patient, she tried to prepare a pendant. You are seeing that? Yes. It's a pendant, but you can see inside. No, it's No, 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 not this. This light. I don't know how it is possible. Are you it's seeing? it's a pendant with the leaf. Yes, exactly. The Okay. gum-filled pendants, you know. Ah, So what kind? yes, this is resin. Resin is that like a Oh, white yeah, color resin. okay. Yes. Oh, Understood, no, right? she got the. So Okay. yes, exactly. So what she did Yeah. is she take this leaf and she put it in the pendant that heart shape or what the shape it is, and she filled it with the resin and dried one, not the exactly. She even told if we can use the by this green thing also, and she filled it with the resin and she used it as a locket. And I felt very interesting. I never told anything, but she tried this one and she sent me this one. And doctor, I am trying because she is very interesting doing these things. And I felt it was very interesting. I can share to many people. Yes, yes, it's nice. I'm gonna tell them. Ela tá falando que ela tem uma amiga que pegou a folha de arruda e botou na resina para fazer um pingente, né? E ela usa isso como colar. E aí a doutora Dívia falou que ia mostrar para todo mundo, que é uma boa ideia. Yes, I'm very eagerly waiting for all these things when you will do and show me and pick. Right. So Ela, whatever we a, discuss, I really want yes. you people to do try it out. Okay. Okay, for sure. It's a great idea. I love that idea of the pendant. It's very good for protection. Ela tá toda feliz aqui. Ela falou que se vocês testarem essas coisas, sempre mostrem para ela, porque ela gosta muito de ver, né, essas ideias diferentes. Right. So the kid, when it comes to the kids, this is the medicine which you can just crush in your hands and apply in the joint areas when they very much irritated and when they cry in the evening times. Because we say that it is the influence of the Bhudaganas and all those things, and nothing but it's in vibration changes in the vada of their aura. The kids are very prone to that, right? So this medicine, you just crush the leaves and that liquid whatever is coming just apply in their joint areas that relieves that vada problem, relieves that pain in their body. They get a good sleep mainly in the evening time cries. Ah, então ela está falando que no caso das crianças, quando elas começam a reclamar de dores, né, principalmente nas articulações, né, e eles estão chorando, especialmente à noite, que se pode, você pega a folha da arruda, amassa e aí pega esse líquido, né, que saiu quando se amassou e passa nas articulações das crianças e isso ajuda a aliviar a dor, a baixar esse vata e aí eles a se acalmarem e a dormirem. Yes, you can prepare the arka, but you can say like distilled water out of this, and even that can be used for relaxing massages where you feel that the patient is more hysteric, irritable, all those things. So I prefer to use this medicine more to the external than the internal because there's that much sharp medicine, that much influence in all over the body. So better use this as external. External influence is just more. You can very safely you can use this in different angles. Então, ela está falando que ela prefere usar essa planta de forma externa e que é muito bom fazer o hidrolato dela, né? Essa água destilada da arruda e você pode passar pelo corpo e tem um efeito muito bom. E aí ela estava explicando que é muito mais seguro, é melhor, né? Porque como ela é muito forte, é melhor usar externamente. Essa é a preferência dela. Any more questions? I'm moving to the next trick. Mais alguma pergunta, alguma dúvida? E a gente pode passar para a próxima. There are some questions here. Just a second.
Maria Jesus mentioned that a lot of people here don't use it internally because here in Brazil, there's a common knowledge that is very toxic plant. So a lot of people Better are don't. fearful. Very, very, Yes. very, because of it's having the high influence in the vada, and it is going to it is nerve, and it is more influencing in the nerve. So better use it in external purposes. Ela falou que sim, porque ela tem uma influência grande no Vata, né? Ela vai adormecer, ela é muito forte. Então, realmente é melhor usar externamente. But Maria Jesus also asked, how is the internal use? How is it used internally? Yeah, that's what I told her. Here we use internally like this varasa, and the dried leaves can be mixed with a very, very less quantity, because as you told, this is having a high potent medicine, very less quantity. So we can use this as a decoction. Most of the times we use it externally because of its that Uhum. it's very powerful medicine. So we use it as externally for applications, for keeping inside, for the tying, all those things we use. And even just like as you told, if you, we can just do the take it that evil eye like that. So external itself is very powerful. So when you can use the books about the internally, very, very diluted form, very lesser quantity. That's what just like the homeopathy medicines, what you like the 1 or 2 drops like that only it's better to use. Otherwise, it's very, very, very thick, powerful medicine. Ok, então essa questão do uso interno, como ela é muito forte, muito potente e pode ser tóxica, ela falou que se for fazer um uso interno, faça assim, tipo, você faz ou o suco da planta, né, amassa as folhas e pega o suaraça, ou faz um pó, né, e aí você usa uma coisa ínfima. Ela deu até, assim, a comparação a uma homeopatia. Você usa quase praticamente nada internamente, mas que é melhor não usar internamente, usar externamente porque é muito mais seguro, tá? Next Okay. question. Mhm. Uh, Wildman mentioned that he remember a use here that they use it for eye infections. That you Mhm. leave the plant in water and then you use that water to apply on your eyes. In what type of that? Maybe removing the conjunctivitis, right? Yes, conjunctivitis. Yes. It is a bit, it corrects, clears that externally kapha because it's very powerful, right? So it's a clears Yes. of maybe that we never used it for the conjunctivitis, but it may not maybe because and moreover like even sometimes you can use it like for the dry eyes also. It balances the vada pitta. You can Uhum. think about that. Ela está pensando sobre isso, Wildman, mas ela disse que eles não têm esse uso para os olhos, mas ela pensou na relação de tirar o excesso de cafa, né? E ela também falou que pode ser usado para secura nos olhos. It removes that kapha and balances the vada and pitta. That's what is needed for the eyes, right? Ela remove o cafa, no caso da conjuntivite, e equilibra o vata e o pitta, né? É mais sobre isso. E Gisele, você está perguntando sobre a mordida de escorpião e cobra, como se usa a arruda para mordida de escorpião e cobra? Gisele is mentioning and for a scorpion and snake bite, how can you use that? Yes, exactly. This was a external applications, and if the that is very powerful, very we feel like a where visha is there in the body, we can use this like a small pill, like we just crush the leaf into a small pill, like just like a what you can say like a smaller jeera, like a cumin like size only, and we give internally. Again, this. When the visha is there in the body, this is a treatment is entirely different. That act as a visha which covers the movement of the visha of the sarpa or scorpion, whatever this that. This a treatment pattern is entirely different in the visha chikitsa. Então, ela falou sobre um tratamento que, por exemplo, quando a pessoa foi mordida e ela está com o veneno no corpo, você pega a folha, você vai amassar e aí você vai fazer uma bolinha do tamanho de uma semente de cominho, né? Bem pequenininha, e a pessoa vai consumir aquilo
e vai ajudar a conter, né, o veneno pelo corpo. See this, even if you crush it and make that smelling, that because of the tikshna smell and all, that consciousness getting back in the, it's also some of the practices. Em alguma das práticas também a pessoa perdeu a consciência, então você amassa essa folha e faz a pessoa cheirar e ela recobra a consciência. In the other, like a scorpion, all those things, bites and all, you can even apply the juice in that area, which removes the kapha and reduce the swelling in the local areas. Not in the visha, sarpa, I am telling, that snake I am telling, and the other local in bites and all. Uh, uh, you can put the juice on the Juice bite of the bite snake. size, not snake, but bite of the other insects, like other Oh, insects, yes, scorpions, yes. all those things. Not in the snake bite. Snake bite, you should have very careful. It cannot be like a single medicine, but it can be used. Very, very powerful medicine because with Tikshna Rasa, in the treatment of the snake bite, the Visha will be moving in like this, and we need a medicine which covers the movement of the Visha and the block over there. And that much powerful this medicine is. Ah, então, o que que ela está falando? Ela primeiro mencionou que você pode usar o suco, né, da arruda em mordidas de outros bichos que não sejam a cobra, mas ela falou que quando a cobra morde, ela mencionou que o veneno da cobra ele vai se movendo no corpo e essa medicina ela vai pular e vai impedir esse movimento. E é assim que ela é muito poderosa. And in some of the snake bites and all, if the eyes, as he told about the conjunctivitis, the eyes will get swollen, or sometimes the vision get hampered of this one. And there and all, we will apply it is in the anjana, like eyes apply with that medicine, and that will help to clear that kapha in their sense organs, and they becomes more conscious. And this anjana is the swarasa, and you put Swarasa, or it. even just like you crush the leaves very small and you apply it inside the leaves. It irritate and removes the kapha. Ah, ok. Então, o que que ela falou? Que às vezes, né, nessas mordidas de cobra, né, de bichos venenosos, os olhos começam a ficar afetados e eles vão inchando. E aí você pode usar um colírio, né, de arruda. E aí eu perguntei como é o colírio, se é com suco, né, como é que é? Ela falou que pode ser com suco que você aplica, ou você também pode fazer o pó da folha, um pó bem fininho da folha e aplicar no olho, que vai causar uma irritação e vai remover esse excesso de cafa do olho. And my dear friends, before using in the snakes and all those things, very careful. But in a small insect bite and all those things, you can just crush the leaf and apply in that bite area, which helps to remove the swelling and pain relief and all. But in the snake bites and all, you should be very careful when you are using, because you should be very much practiced in that movement of the doshas and all in the snake bites. Yes. O que que ela está falando? Que no caso de mordidas de cobras, a gente tem que ter muito cuidado, né, nesse uso, porque realmente você tem que saber muito o que você está fazendo. Mas que no caso de mordidas de insetos, onde a gente tem inchaços e desconfortos, que pode passar, né, o pó da folha ou o suco, que é muito bom para esses casos. Mas que num caso de mordida de cobra, sejam mais cuidadosos com esse tratamento, porque requer muito conhecimento, né? Okay, move to the next Certo? one. Mhm. Yes. Many more questions are coming. Yeah. Whitman is asking if you could use the dehydrated plant in the case of insect bites too. Even you can think about that. Better to use it is like in the fresh form. If you are not available with the dry form, like he's mentioning, right? You powder it and keep it. You can mix it with water and paste it as like a Okay. paste. So if you don't have the fresh one, you get the dry one, Just mix try with one, water, mix, and make a little paste. Okay, perfect. make it powder and keep it in your
Ok. Então, ela está falando o seguinte, que a melhor opção é usar a erva fresca. Porém, se você não tem acesso à erva fresca, você pode pegar a erva seca, fazer um pozinho com ela e aí misturar com água, fazer uma pasta e aplicar, tá? And as I told you, when you're picking the pendant or keeping in your near to your body, even in the home entrance and all this, dry can be used. No problem. Então, e como eu estava falando, né, esses usos de você pode guardar em casa, a forma seca, né? Você pode guardar na cozinha, você pode também botar na entrada de casa, você pode ter todos esses usos com a forma seca, não tem problema. Okay, can I move the next one? It's very simple. Podemos passar para a próxima, é bem simples. That is the lemon, right? No, 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 no. This previous one. Limbu. É, é, pode voltar Hashtag para o limão. A gente não falou do limão ainda. lemon, lemon, ma. O limão, Lucas? Lucas is changing the slides, right? Okay, Lucas de limbu. Yes. Please. Thank you. Obrigada. Every no one knows about this thing. I have nothing more to say about this one. I will add some points to this one. Então, todo mundo conhece limão, né? Todo mundo sabe os usos do limão, mas eu vou adicionar algumas itens. So this is Amla Rasa Pradhana and it's very good for the heart. It is very good for the blood circulation. Dr. Devia, acho que foi ela que congelou, né? Eu vi o Wildman tá se mexendo, foi, né? Tá. Então tá. Lucas? Oi. Sim, Oi, a ela doutora Dívia congelou. congelou. Só um minutinho que ela já deve estar voltando. Tá bom. Só um minutinho, pessoal. Tranquilo, tranquilo. Eu vou ligar aqui para ela só para ver se ela tá voltando. Tá. Hello. Tá de volta. Yes. Yes, ma'am. Ai. Sorry. Right. So now here in the Nimbu. Então, agora a gente está falando sobre nimbo. And this is Amla Rasa Pradhana, and that's why it is very good for the circulation. Então, ele é Amala Rasa Pradana e é por isso que é muito bom para a circulação. Because Amla Rasa having the character that it is having the Ushna nature, along with the Ushna, this is Snigdha also. E por causa de Amala Rasa, tem a natureza Ushna e também Snigdha. That's why it is Ushna Snigdha thing. E é por isso que ela é Ushna Snigdha. That's why it is very good for reducing the Vata and balancing the Kapha and correcting the Pitta. E é muito bom para reduzir o Vata, equilibrar o Kapha e corrigir o Pitta.
See, Ushna and Snigdha qualities pacifies the Vata. A Ushna e Snigdha pacificam Vata. Ushna will activate the Pitta, O Ushna vai ativar o Pitta. and the Ushna nature is going to pacify the Kapha. E a natureza Ushna vai pacificar o Kapha. So what my point is that it is a medicine which always targeting towards or which we are influencing the Vata balancing, removing the Kapha. Então, é um medicamento que sempre influencia o equilíbrio de Vata e remove Kapha. And igniting the Pitta. E acende o Pitta. So dear friends, where it is used, in order to balance or remove the Kapha and balancing of the Vata and Pitta. E onde é usado é nas questões que a gente precisa remover o Kapha e equilibrar o Vata e o Pitta. Sometimes what happens, you feel like nausea, all those things you will eat or smell the nimbu, right? Então, às vezes, quando a gente está se sentindo mal, com náusea, a gente ou come ou cheira limão, certo? Yes, you do, right? When you feel like a vomiting tendency, you just smell the nimbu, or you'll take little bit of the nimbu with a little bit of salt. You do like that? I never saw it, but I'm gonna ask them. Ela está perguntando se a gente tem o hábito de, quando a gente tem náusea, amassar um pouco de limão e botar na boca ou sentir o cheiro. Eu falei que eu nunca tive isso, mas que ia perguntar para vocês se vocês têm esse hábito. Também não conhecia. No, I didn't. Also, Do you Wildman not? doesn't. No, I don't think we have that here. Okay, so again, I will add very interesting. It's very common in North in our Indian side. When you feel like nausea tendency, when you had a heavy meal, or sometimes when you're traveling, you are feeling like always nauseating and all, just keep one nimbu in your body, in your hand, keep on squeezing that and smell it. Então ela falou que é muito comum na Índia usar para esses casos. Por exemplo, se você está no carro, se sente náuseas, ou sentindo náuseas em geral, né? Ou principalmente quem está viajando de carro e sente náuseas, mantém o limão na mão e vai apertando o limão, né? E sentindo o cheirinho dele. Mainly during the traveling and all, when you feel nausea. In our India, Kerala, and all, we will give the small kids one nibbu with them. They will keep on rolling that one, smelling that. That kapha nauseating tendency will not come, and the balancing of the vada. See, when you travel, that vada will get disturbed. Then that vada moment will get balanced in your brain, and that will release that nauseating tendency. It is very interesting and try it Nice. out. Nice. Ela falou que, especialmente para náusea em carro, né, com as crianças, quando eles viajam com as crianças, eles dão um limão para cada criança segurar e elas vão apertando. Porque quando a gente viaja de carro, né, quando a gente viaja, tem uma tendência a agravar o vata, né? E isso vai ajudar o vata a se acalmar e vai reduzir o excesso de kapha que causa essa sensação de náusea. And it's very common in our food items, like when you have heavy meals and all, you will have the nimbu in order to remove that kapha and balancing the vata and igniting the pitta. Então, é muito comum, né, na alimentação o uso do limão para remover o kapha e equilibrar o vata e acender o pitta. Yes, again. So that's what it's very good for the heart also. It's very good for the digestion also. Wherever the kapha is going to involve and it disturbances the vata, there you can use this medicine as an nimbu. É muito bom para o coração, para a digestão, em qualquer situação onde o kapha vai atrapalhar o vata, né? É muito bom nesses casos. In treatments, therapies, this is very much used. In my practice, I always first start with if there is no pitta involvement. If there is no pitta involvement, I start with the nimbu as a pottery and application. Where more kapha involvement is there and your patient is getting about
the kapha, avrita, vata problems. You're getting Okay, and because it froze a little bit, so yeah, it was just a little bit. When you said about you put potali. the potali with the Potali. lime. Yes, but Yes. when you said for what? Yes. In the No, cases where you the put it, but vata, in what cases? yes, yes, in the conditions where Oh, vata it get froze again. covered with the kapha, but not to be used in the pitta Va- conditions. Ok, então ela falou que a gente pode usar o potali, né, a trouxinha, com o limão, nos casos onde o vata é coberto pelo kapha, mas não em casos onde tem pita envolvido. Tá congelando. It's freezing a little bit, Hello, but now it's hello. okay. Yes, right. Yes. So this is again a very good medicine, very good which one we can use in your therapies where there is no involvement of the pitta and purely vata and kapha involvement you can use. Então, essa é uma medicina que é muito boa se usada nas terapias, onde vata e kapha estão envolvidos, não onde pita está envolvido. Why? Because not the pitta, because this is having the Ushna Snigdha property. What happens if it's having Ushna Snigdha property? It is going to vitiate the pitta. If because when we get more Ushnatva, it will add to the Ushna to the pitta, and it is Snigdha, it makes the pitta more drava. That should be very careful when in the joint areas and whenever feel like pitta, that make more of the pitta saratva to the pitta, snigdhatva to the pitta, and that may initiate the condition. So better not to be used in the conditions where pitta involvement is there. Então, não é bom usar em condições onde o pita está envolvido, porque ele tem Ushna e ele tem Snigdha. Então, isso vai viciar o pita, né? Ele falou que nas condições, nas articulações, por exemplo, o pita ele vai ficar mais drava, né? Então, não se usa em condições onde o pita está envolvido. Okay. Next, can I move to the next one? Any doubts? Podemos, alguma dúvida? Podemos passar para o próximo? Next one is red sandalwood. Next slide, it is white sandalwood. Então, o próximo é o sândalo vermelho e o slide depois desse é o sândalo branco. You can show the next slide, sirs. Pode mostrar o próximo slide. So what's the difference? Both are having almost similar rasavanjaka, everything. There is no much differences in those things. But when you observe the color itself, you can say why. What's the difference? Então, qual é a diferença entre eles? Normalmente, se você for olhar, o Rasa Panchaka é igual, muitas coisas são iguais. Mas quando você olha, existe uma diferença de cor. Então, qual é a diferença entre eles? Right. So when you observe the color of the red sandalwood, you can think that it is having the affinity towards the Agni. It is having the affinity towards the Pitta. It is having the influence in the Rakta more. Então, se a gente observa o sândalo vermelho, através da cor vermelha, a gente tem uma influência de Agni, né? Ela vai ter mais Agni e vai ter afinidade com Rakta. And that's why most of the times because of that Agni nature in that, it is not used internally, the Rakta Chandana. More internal things we use the Shweta Chandana, the white one. E é por isso, né, por essa força que o sândalo vermelho tem, que a gente não usa normalmente ele internamente. Internamente usa-se o sândalo branco. So even when you think about the differences, one is Ushna is there little bit. Can compare to this one, share this Chandana, white one I'm telling. The red one is having the Ushna nature, along with the Ushna nature, dry Ushna. Então, a diferença é que o vermelho tem uma natureza Ushna, mas uma natureza Ushna seca. But when it comes to the Shweta Chandana, it is Ruksha, but not that much Ushna. It is, we can say that it is Shridha Ruksha.
E quando a gente fala do sândalo branco, ele tem ruksha, mas não é ushna. A gente pode dizer que é um shita ruksha, né? É um ruksha frio. So, dear friends, whenever you want to use the ignite the Agni, and you want to reduce the kapha, all those things, you can go for the Rakta Chandana. But in most of the preparations, we use externally only the Rakta Chandana because of the presence of the dry ruksha, dry heat. Então, em condições onde a gente quer estimular o Agni, a gente usa o sândalo vermelho. Mas a gente usa muito ele externamente, porque ele tem um calor seco, então é melhor usá-lo externamente. But when it comes to the Shweta Chandana, it is Shida Ruksha. So it is going to balance the Pitta in the body. Along with the Pitta, the Kapha is getting reduced because of the dryness, the Ruksha nature of the Draka. E aí, quando a gente fala do sândalo branco, ele vai ajudar a equilibrar o pita, porque ele é frio, ele vai ajudar a equilibrar o pita. Can you just repeat that? This is having the Shveda. The right variety is having the Shida Ruksha. So what happens? The Shida nature will pacify the Pitta, and the Ruksha nature will pacify the Kapha. Então, a natureza fria dele vai pacificar o pita e a natureza ruksha dele vai pacificar o kapha. You can use this internally, the Shveda Chandana. Ou sândalo branco a gente pode usar internamente. So what's the difference? One is activating the pitta and correcting the pitta. The other one is already activated pitta or more pitta, it reduces and balancing. So both the things having the same influence, but the action is entirely different. Ok, just can you say one first and then the other, Yes. please? Então, qual é a Otherwise, diferença? if I say one by one, no, it will not be communicated. So I just comparing the both things. See, one is Rakta Chandana and the other one is Shweta Chandana, the white one. So Rakta Chandana is having the Pitta balancing how it activates the Pitta, that Agni quality and balancing the Pitta. O sândalo vermelho, ele equilibra o pita como? Ativando o pita e equilibrando o pita. Yes. Then next come to the Shweta Chandana. What happens? Already activated, already agitated Pitta is calming down and it is balancing. So one is just increasing, the other one is pacifying and balancing. E aí, com o sândalo branco, o pita que está ativo, ele vai se equilibrar e vai se pacificar. Então, a diferença é que um ativa e o outro pacifica. Activating and pacifying, both things are balancing, but the action is entirely different. Então, quando um ativa e o outro pacifica, os dois estão se equilibrando, mas ações são diferentes. Thank you. Understood. So when you see the Rasa Panchaka, you can say that Rakta Chandana is also Pitta Kapha balancing. The Shweta Chandana also Pitta Kapha balancing. But the action is entirely different. Então, quando a gente fala em Rasa Panchaka, a gente pode falar que os dois são Kapha, equilibram Kapha e Pitta, só que eles equilibram Kapha e Pitta de formas diferentes. You should very understood that, Vinay, because when you read the textbook, you will only see that it is Pitta Kapha Shamana. The other one is also Pitta Kapha Shamana. But one is activating and balancing, one is pacifying and balancing. Things are very different. Então, quando a gente lê no livro, a gente vai ler, né, que é Pitta Kapha Shamana. Mas a diferença é que um ativa e equilibra e o outro pacifica e equilibra. Então, os dois equilibram, mas de formas diferentes. Exactly right. So this is very much, and that's why the class is different from the textbooks. E é por isso que as aulas são diferentes dos livros, né? A gente compreende, né, o que eles querem dizer. So moving to the last drag. E aí a gente vai para a última droga, por favor. Ashwagandha. Everyone knows about this drag in very much. I think not much to add to this one. A ashwagandha é uma planta que eu acho que todos vocês conhecem. Alguém conhece aqui no Brasil a plantinha? Eu vi na Índia quando a gente visitou.
I think we all know the capsule. Like in Brazil, people know more the capsules. We don't have the plant, and I told them I saw the plant on AVP Garden. I saw it live, but it's hard to find here. Yeah, it's very hard to find outside in the areas. But the roots itself, what you are available, I will tell you about the roots. That powder is root powder. I will tell you about the root qualities now. Aham, então, ela é, né, a planta é difícil de achar, mas o pó da raiz a gente tem, né? E ela vai falar sobre as qualidades do pó da raiz agora. This is a very interesting drug. You see, this is mostly seen in the dry areas where the root will be very penetrating to the underground. Tap root, Ah, that much tap root. yes. Essa é uma droga que é vista muito em áreas que são muito secas e a raiz ela penetra profundamente no subsolo. See, when something is penetrating very down to the earth, means it is acquiring the or it is carrying the Prithvi Tattva more. E quando algo penetra profundamente no solo, significa que essa planta está carregando mais de Prithui Tattva, né? Ela tem mais Prithui. Not only the Prithvi Tattva is there, along with the Prithvi Tattva, what is carrying it more and more down, if you ask, I will like to say that it is Vayu, which is carrying that Prithvi very down. Mais do que Prithvi Tattva, eu posso dizer a vocês que é Vayu, que tá, né? Ele está empurrando o Prithvi para baixo. And when you observe that it is going very down, 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 it shows that it is creating more space and going down. So the component of the Akasha Tattva is also to be appreciated even though it is going downwards. E aí, quando a gente vê algo que se move muito para baixo, né, essa raiz ela vai estar criando espaços nela. E aí a gente vê a presença de akasha, né, também. So this is the drug which is carrying the Akashiya nature of multiplication and creating the space in the lower root system. Então, essa é uma planta que tem a capacidade de akasha de multiplicação e de criar o espaço no sistema de raízes. Actually, the plant is liking towards moving in the creating the Akasha and moving backward, but because of the Prithvi Tattva, it is pushing the Akasha and Vayu downwards. Normalmente, né, quando a gente tem a presença de akasha, a planta vai mandar esse akasha para o alto, mas por causa de uma presença pesada de Prithvi, está empurrando esse vaio e esse akasha para baixo. That's why when you observe the color of the capsule, you can see that it is whitish, a little bit of a yellowish white nature. Yellowish white nature showing towards the Akasha and Vayu Tattva in that. E é por isso que quando a gente olha na cápsula, né, o pó da ashwagandha, da raiz, ele é um branco amarelado em sua natureza, né? Então a gente vê que esse amarelado traz um pouco, traz o vaio, né? And you know that it is having the Prithvi Tattva in that. So what the Prithvi Tattva is happening, what happens to the Prithvi Tattva? Prithvi Tattva is enclosing in the Akasha and Vayu. E tem a presença de Prithvi Tattva. O que o Prithvi Tattva está fazendo ali? Ela está encapsulando o Akasha e o Vayu. That's why when you observe the Rasa Panchaka, you can see that it is enclosing in the Akasha Vayu. But when comes to the Vibhaga, all the covering of the Akasha Vayu is removed and the Prithvi is coming up, it is becoming the Madhura. E quando a gente vê o Rasa Panchaka, a gente vê, né, que esse Prithvi está ali tá encapsulando o Akasha e o Vayu, mas o Prithvi é tão forte que quando a gente vê o Vipaka é madura. Yes, this is what we need, right? So initial stages, it is having the Akasha Vayu, so it goes very fast till the Shukra Dhatu. Not much movement is there. It goes to the all the brain nervous system. It is because of its Akasha Vayu nature. But when comes to the digestive area, Vipaka, it becomes a Madhura and give that strong hanger in that. Então, o Vaio e o Akasha vão fazer com que a erva penetre profundamente no corpo todo.
E o Vipaka doce, né, vai trazer a nutrição, né, junto com ela. That's why it is not going to create the problem like the heaviness, all those things in the initial stage. But once it get into the digestive stage, only it gives the nutrition. That's why it is very useful in the prameha conditions. Even you can use this one. But it is very, very commonly used medicine in the Rasayana concept and all. É uma medicina muito comumente usada no Grasayana, em Prameha, porque inicialmente esse Akasha e esse Vayu vão levar essa planta a penetrar no corpo todo, né? Ela falou antes, né? Chega até o Shukra Dhatu, e só que com essa leveza, e aí o Prithui, né, o Madura, se dá no Vipaka, no efeito pós-digestivo. Então, só então trará essa nutrição. Dessa forma, ela não vai trazer peso nos estágios iniciais. And you even told, observe that the doctors or the Vaidyas used to say that the powder should can you have to or capsule you are taking better to drink the milk. Então, vocês já observaram que os médicos e os vaides, normalmente, eles falam para quando você tomar a cápsula, beber com leite, certo? Why milk or why the powder is in the form of the ghee or the say things like because it is Agasha Vayu carrying in the initial stage. Congelou, mas ela Through ela estava falando, por que leite? Né? Por que tomar com leite? Ou porque o pó, ele é feito, né, junto com ghee, não gritam. You and froze, no you no froze, no you hello said, yes can you no, hear? yes yes now you can hear Yes, yes. You so just Akasha stopped, yes you're talking Akasha. about sorry. Okay, no problem. So Akasha and Vayu is having the that Rukshada may be created because of the Akasha Vayu. So in order to reduce that Vayu aggravation or in order to reduce or balancing the Vada, it should be better to give with the milk or the ghee and all. Então, o Uruksha, né, de vaio, ele pode agravar, então é melhor dar com ghee ou com leite para equilibrar esse Uruksha. Even a higher quality, that because of the presence of the that Vayu Akasha. But in the later stage, when it comes to the Vibhaga area, it becomes little bit of Snigdha character because of presence of Madhura Rasa. Então, tem esse Uruksha por causa de vaio de Akasha, mas nos estágios depois, né, na digestão, por causa do Vipaka, tem o Madhura Rasa. That's why this is the best Rasayana where it acts as a Ushna Rasayana, it absorbs, it assimilates, it distributes, and when comes to the nutritional area, it acts as a Madhura Rasayana, it nourishes. So both the things it's seeing in a one plant is very interesting. Então, é por isso que é usado como Ushna Rasayana, que ela absorve, ela digere, ela vai transformar, mas quando chega no Vipaka, né, vai trazer, no efeito pós-digestivo, vai trazer essa nutrição. Okay, that's what we concluded today's class. Any more Então, questions? nós concluímos a aula de hoje. Mais alguma pergunta, alguma dúvida? I think in between we discussed many questions. Ela acha que no meio a gente falou sobre vários pontos, vários tópicos, né? Alguém gostaria de fazer alguma pergunta, pessoal? Não? Tranquilo? Right, yes. I think in Tem que between ser. they ask and then get clear and Yes, go. And yes. I always prefer that one because carrying to the last and in between will give little bit time also we can balance. Hmm. That's not the problem. And they will Yes, get yes. clear, they move to the next one. Then get clear, they move to that is perfect. Yes, Yes, yes. yes. And even in the class, I always allow the students to get interacted or always to interfere in my class. Like, ma'am, I have a question like that. I don't discourage that one. I don't get disturbed also. So that. It's perfect, Yes. ma'am. Thank you so Thank much. you very much. Thank you so much for that. Thank you Thank very you. much. Bye. Have a Have a great, beautiful day. yes, Thank have you a so great much. day, ma'am. Thank Bye you. bye. Bye bye. Tchau, pessoal. Uma ótima noite para Tchau. vocês aí no Brasil. Um Até ótimo dia mais. para você. Até mais. Obrigado, Maria, Tchau. também pela tradução. Tchau, Obrigada, tchau. imagina, um prazer. Tchau. Tchau.